Boa noite, paz do Senhor. Vocês podem sentar. Trazendo essa noite que é uma palavra, né, que Deus falou no meu coração. Dá um frio na barriga. Toda vez a gente acha assim, esses dias eu já preguei lá, acho que vai diminuir um pouquinho. Aí parece que aumenta ainda, rapaz, não diminui nada. Mas eu sei que Deus não é eu que vou fazer, é Deus que vai falar, usar a minha vida, né? A partir do momento que a gente se dispõe, né? Fala assim, Deus, usa minha vida, tá nas suas mãos, Ele vai usar, né? E nessa noite eu queria contar uma história para vocês, né? De dois personagens bíblicos, né? Eu queria falar um pouco sobre o amor de Jesus, né? Sobre nós. E o amor dele quando ele tem um plano para a nossa vida, por mais que a gente ache que não vai dar certo, mas a gente tente sair do foco, mas o amor dele não deixa a gente sair, né? E eu vou falar sobre dois personagens, que vai ser duas, que é da Bíblia, e eu vou falar de um outro daí. Esse outro não está na Bíblia ainda. Não vai estar na Bíblia, mas já fechou já o pacote aqui. Mas essas duas pessoas, uma das pessoas, duas pessoas que colaboraram muito para o Evangelho de Deus, para a palavra de Deus, que fosse expandida, né? Que após a morte de Jesus, essas duas pessoas conseguiram levar a palavra aos quatro cantos dessa terra, e até hoje, né, nós houve pregações e mais pregações sobre essas pessoas, e cada vez Deus fala de uma maneira diferente, Deus usa pessoas com outras palavras, e a gente sempre aprende. E uma dessas pessoas é o apóstolo Paulo, né, que fala, se você quiser abrir, é lá em Atos 9. Essa noite o Ricardo falou que vai para ser rápido, que ele vai abençoar nós no lanche aí, né, Ricardo? Fechou, né? Falei para você, é combinado, rapaz, que é combinado não é caro. Vamos lá então. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe uma carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim, homens como as mulheres, levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele na estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos para ver. E guiando-os pelas mãos, levaram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu nem bebeu. Né, aqui foi o primeiro impacto, né, que Paulo teve com Jesus, né? Todos nós conhecemos. Secou a boca aqui, rapaz. Acho que é o nervo. Todos nós conhecemos bem, né, a história de Paulo, e sabemos que esse aqui foi o primeiro impacto, né? Todos nós sabemos que ele era caçador de crente, né? Tem o Brady lá, que é o caçador de vampiro, ele era caçador de crente. Vivia caçando um crente, né? Até que ele pediu já uma cartinha lá, né? Viu? Dá uma carta para mim, se eu pegar alguém no caminho aí que falando sobre Jesus, né? Já prende, seja homem, seja mulher, beboleite, tu pergunta a cor da vaca e vamos prender tu pareia, né? Então, turmada não podia ver falar de Paulo, já tremia na base, né? Mas Deus via em Paulo, né, algo muito importante. Via em Paulo um potencial enorme. Deus sabia muito bem da capacidade, né? Todos nós sabemos que Paulo era um homem
culto, né? Falava bem, vários idiomas e tal, era o cara, né? E nessa vez aqui ele teve um encontro, né? Eu também, por vários dias, achava que ele tinha caído do cavalo, rapaz, mas não caiu do cavalo, caiu sem cavalo, acho que mesmo, porque não tá cavalo aqui mesmo. O pastor falou e dizia que não tem nada a cavalo, então não tinha cavalo mesmo. Mas podia ser que seja do cavalo, né? Porque naquela época acho que eles andavam de cavalo, né? Então pode ser que tenha o cavalo. Não podemos tirar fora essa hipótese. Mas com cavalo e sem cavalo, né? Ele ficou cego. Ficou cego durante 3 dias. E creio eu também, porque fala aqui, né, que todas as pessoas que estavam com ele, os caras que estavam viajando com ele, os companheiros dele, todos ouviram a voz. Então, acho que aqui Jesus já pegou logo uns par de uma vez só, né? Porque, com certeza, os caras ouviram. Também não viram ninguém, falaram, e com certeza eram os caras que Paulo mandava neles, né? Os caras que andavam junto com o Paulo, que o Paulo chefiava dele. E durante 3 dias ele ficou cego, né? Não comeu nem bebeu durante 3 dias. Até que Deus fala para Ananias, né? Para Ananias ir lá, tal, ir em tal lugar, e assim, assado. Explicou para certinho. Ele falou, mas viu, Deus, esse tarde Saulo aí, tenho falado desse cara bem falado, hein? Esse cara aí é que mata nós, servos do Senhor, que mata os que falam do Senhor, como que o Senhor me manda lá agora, né? Daí Deus fala assim para ele, não, vai lá porque esse é um dos que vai sofrer pelo meu evangelho, que vai falar de mim, e vai lá e cura ele lá, né? E Ananias não contestou, né? Falou, não, vamos lá então, né? Foi lá, orou para Paulo, né? Chega lá, ô Paulo, assim, assado, mandaram orar por você aqui, e orou por ele, e fala que aqui também, imediatamente ele caiu dos olhos como uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco e alguns dias com os discípulos. Fala que imediatamente ele foi curado, né? Acho que naqueles dias que ele ficou ali pensando, ele guardou aquela voz, acho que Deus deve ter falado mais alguma coisa com ele. Então, a partir daquele momento, ele teve uma conversão mesmo. Teve um encontro com Jesus, né? Carol falou esse dia na reunião de oração, na quinta-feira, sobre as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que mudou todos que chegavam até Jesus, ninguém saía do mesmo jeito, né? E hoje também, todos que chegaram até Jesus, nós não podemos permitir que alguém que a gente fale de Jesus para ela permaneça do mesmo jeito. Tem que acontecer algo dentro dela, alguma coisa tem que acontecer, ou a pessoa tem que sair com aquele purga atrás da orelha, como diz a turma, né? Tem que ficar pensando. E fala aqui que imediatamente ele foi batizado, ele converteu de vez mesmo, rapaz, não foi meio convertido, nem meio crente, na hora, ele falou, não, preciso ser batizado. E aqui fala assim também, e logo pregava nas sinagogas de Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, né? Fala que logo, quer dizer que foi rápido então, logo ele já começou, né? Falar de Jesus para as pessoas, e assim todos nós tivemos um encontro com Jesus um dia, todos nós tivemos algo, né, com Jesus, todos nós tivemos uma experiência. Muitos de nós, às vezes, tem uma experiência, vem aqui na igreja ou em outro lugar, tem uma experiência com Jesus, muitas vezes pessoas que recebem uma cura, né, de alguma doença muito grave, muitas vezes nem aqui na igreja, a gente fala assim, nossa, essa pessoa agora eu acho que vai servir a Jesus mesmo, né, cara? Porque olha que Deus livrou ela, acidente, né, que a gente vê várias pessoas que quase morreram, né, que nem aquele cara lá que se salvou no acidente da Chapecoense, lá que esses dias morreu, né? Daí eu tava pensando, esses dias atrás, ele tava falando no programa do Neto, se eu não me engano, que ele falou lá, que como coincidência, como isso, como aquilo, tal, escreveu um livro sobre aquilo, né? Mas não adiantou nada pelo jeito, não teve conversão na vida dele, porque foi praticamente um milagre, né? Muito difícil alguém sobreviver de um acidente de avião, mas o que aconteceu? Se ele teve esse tempo e ele não aceitou Jesus, ele não se converteu, que eu não sei se ele converteu, eu acho que não, nada valeu. Jesus fez um milagre grandioso na vida dele, salvar de um acidente, ele acho que foi o que menos sofreu consequências e nada. Morreu, teve um infarto lá fulminante, pá, buf, já era, game over, fim de jogo para ele. Se ele não se converteu,
né? Ele teve um momento. E assim como nós, Deus tem algo para nossas vidas. Deus quer fazer como fez na vida de Paulo. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem algo, quando Ele nos escolheu, muitas vezes Ele fala assim, hoje eu decidi vir na igreja. Não, Deus sabia que Deus queria que você estivesse aqui nesse momento para ouvir essa palavra. Muitas vezes, uma vez na Metodista eu vi o Du falando assim, muitas vezes você vestia essa camiseta, daí você vestiu a outra. Não, Deus já sabia que você ia vestir essa, depois você ia trocar. Então, o que vai acontecer daqui 10 minutos, Deus já sabe. O que vai acontecer daqui 1 ano, Ele já sabe todas essas coisas. Então, nada a gente pode fugir de Deus. E, como Paulo, né, ele largou mão de tudo, né, abriu mão de tudo pro Evangelho. E assim como nós, né, o que nós temos muitas vezes tentado, o que nós temos largado pro Evangelho? Nós tivemos aquela experiência maravilhosa com Deus, que é a experiência que cada um tem. Você pode tentar contar para uma pessoa, você fica assim, a pessoa fica olhando para você assim, você fala, a pessoa não está entendendo, porque foi a experiência sua, você que viveu aquilo com Deus. É um negócio que inexplicável, não tem como contar, comparar, o meu acho que foi mais legal, o outro, porque não é a experiência de cada pessoa que teve com Deus. Muitas vezes Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus tem algo para cada um de nós, mas muitas vezes Deus tem um encontro com Jesus naquele momento e a gente acaba se desviando dos caminhos dele, né? Paulo foi um dos caras que escreveu, né? Parece que 13 livros, se eu não me engano, né? As cartas. E até hoje nós vivemos falando, foi um cara que mudou o Evangelho, né? Pregou para todo mundo que ele podia pregar, sofreu por Jesus, né? Porque muitas vezes para pregar do Evangelho, hoje, graças a Deus, aqui em Itapeva, já não tem muito isso, né? Você pode falar abertamente, falar para as pessoas no seu trabalho, falar em qualquer lugar, o cliente que chega até você pode comentar e tal. E essas, assim, não tem esse tipo de coisa que Paulo sofreu, né? Mas a palavra fala, né? Muitos vão sofrem ainda pelo Evangelho lá fora, né? Aqueles missionários que decidem levar o Evangelho. E nós não sofremos nada. Nós tínhamos que ser o que mais trazesse pessoas na igreja, né? Nós tínhamos que ser o que mais evangelizasse as pessoas, porque nós não sofremos consequência. Ou tem que ser daquele jeito. Tudo que sofre, daí é melhor para você fazer. Tudo que tem aquele negócio. Então, a gente devia estar cheio dessas cadeiras, né? Nós devia trazer o máximo de pessoas. Mas não sofremos nada, né? Pro Evangelho. E Paulo, todo mundo sabe, né? Ele morreu, né? Pregando a palavra, foi morto, sofreu, foi preso, foi chicoteado, todas as coisas que a gente pode pensar de ruim acontecer com uma pessoa, tortura. E em nenhum momento, né? Você vê nas cartas que ele escrevia quando estava preso, aquele apreço dele pelas palavras, aquele amor pelas vidas. E uma das coisas que nós temos que ter, que nem Paulo, nós temos tido os amor. Nós temos os amor pelas vidas, nós temos orado, nós temos chorado, nós temos aquelas pessoas que a gente está vendo que está indo para o inferno, a gente tem clamado pelas essas vidas, né? Muitas vezes a gente acha que está tudo normal, né? Está tudo normal, as coisas que a gente não tem mais isso, não tem aquele amor pelas vidas, aquela coisa de querer. E Paulo lá preso, escrevendo as cartas, né? Fez muitos discípulos, né? Timóteo, um deles que a gente vê, outros, e todos nós, às vezes, passamos, que nem Paulo, teve um momento com Deus, mas como na pregação do Viola ele falou uma vez, está na Bíblia também, teve um momento quando ele foi embora, ele quase se desviou. Então ele teve aquele encontro maravilhoso, só que daí ele foi indo, foi longe, foi morar para longe, acabou meio que se esfriando, até que mandou lá Barnabé, né? Lembrou dele, trouxe ele de volta, falou, você é louco, rapaz, você não pode desviar não, você é importante para nós, vem aqui. E ajudou ele na caminhada, assim é nós também. Muitas vezes tem pessoas que vêm aqui na igreja, tem um encontro com Deus, tal, e muitas vezes a gente não acompanha até o final. Muitos estão saindo fora daí. Teve aquele momento, mas parece que não foi o suficiente, né? Então, Paulo é um dos que nós temos que aprender com ele mesmo e saber que Deus amou a vida dele de tal maneira mesmo que ele converteu, aquele momento que ele teve com Deus não foi em vão. Ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, né? Escreveu quase o Novo Testamento inteiro, como falei para vocês. E Paulo foi chamado diretamente por Jesus, né? E outro também que foi diretamente chamado por Jesus é Pedro, que ele teve um encontro também com Jesus, e aquele encontro também foi muito legal. Sobre que fala lá em Lucas 5, né? Que fala da pesca maravilhosa. Vou ler o 5 aqui. 5:5 no caso.
Respondeu-lhe Simão, mestre, vendo trabalhado a noite toda, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhou grande quantidade de peixe, que rompia-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram chegando ambos barcos a pontos de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador, pois à vista da pesca que fizemos, a admiração e apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, eram sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doderante serás pescador de homens. E arrancaram seus barcos à beira da praia, deixaram tudo e o seguiu, né? Aqui, quando Deus operou um milagre, né, Deus estava pregando nessa praia, e eles tinham pescado a noite inteira, estavam cansados já, chegaram de manhã, né? E não pegaram nada mesmo, nem um lambarizinho, acho que do jeito. Não pegaram nada. Chegaram ali, Jesus pregando, né, tal, e falou para ele, viu, lança de novo. O cara deve ter pensado, né, muitas vezes, quem que é o pescador aqui? Eu ou ele? Eu sei, não peguei a noite inteira, o negócio não tá para peixe hoje, a maré não tá para peixe hoje. E tal, e Jesus, como é perito em fazer milagre, né, com ele não tem meia boca, falou, não, vai lá e joga as redes e tal. E como nós ouvimos aqui, veio as redes, todos encheram de peixe, e falaram, né, no momento que ele chegou na praia, se prostrou aos pés de Jesus, e falou, né, viu, reconheceu Jesus naquele momento, reconheceu que era Jesus, o Salvador, né, então, ele teve aquele encontro com Deus, e não teve, daquele momento, e Jesus falou para ele, segue-me, né, que agora você será pescador de homens. Ele não pensou duas vezes, nossa, mas, né, não sei se ele era casado, não era, acho que não, minha família, minha tal, não, ele não pensou em nada, não pegou roupa, mas peraí, vou fazer uma malinha ali para me levar aí na viagem, não, fala a palavra que ele um momento seguiu, então, Jesus está nos chamando, nós temos se disposto a seguir ele, quando Jesus fala assim, vem e segue-me, nós estamos seguindo ele, ou nós estamos vindo aqui, ouvindo uma palavra, né, às vezes, hoje a palavra foi meio mais ou menos, não senti muito nada, acho que, sei lá, né, tal, e nós temos que ser como Pedro, né, aqui tem um Pedro, né, temos que ser como Pedro, naquele momento que ele teve aquele encontro com Jesus, mudou tudo na vida dele, e nós sabemos que a primeira pregação de Pedro após Jesus, quando ele estava com Jesus, ele dava umas atrapalhadas, né, escapava a marcha, como diz o pastor, mas depois afirmou o homem, foi com uma bala. Então, nós sabemos que a primeira pregação deles se converteu 5.000 ou 3.000, na outra se converteu 3.000, mais ou menos assim. E sabemos que ele sofreu pelo evangelho, né? Sofreu também. Pregou para muitas pessoas, né? Fez muitas pessoas aceitar Jesus através da vida dele. Assim tem que ser nós também. Temos que fazer as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. E saber que a nossa semente vai ser lançada, não vai voltar vazio. Pode ser que naquele momento ela não se converta, mas saber que ela vai ficar com aquele negócio atrás da orelha e vai ter mudança, né? E Pedro, quando ele sofreu também como Paulo, nós sabemos que ele foi crucificado, né? Quando ele estava sendo crucificado, ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, o nosso rei, nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele pediu para ser enterrado de cabeça ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter o mesmo jeito de Jesus, né? E Pedro sabia, né, daquele amor que Jesus, que quando ele se converteu, aquele amor que ele viu, caminhou com Jesus, viu coisas que nós não vimos normalmente hoje, que é curas, milagres, levava uma escotada de Jesus, né, que fazia as coisas erradas e corrigia, mas Deus sabia, Deus investia nele, apostava as fichas nele, por quê? Porque sabia que ele era um homem que podia contar com ele. Será que Deus tem podido contar com nós mesmo? Assim, viu? Nós estamos sendo aquele cara, não, pode contar comigo, que deixe comigo. Nós temos isso aquilo? Será que muitas vezes nós temos nos envergonhado? Lá na loja, né, tem um cliente lá, que uma certa vez, não sabia que ele era macumbeiro.
Eu tava na Metodista, eu acho que na época, e era novo ainda. Daí ele queria comprar uma compra lá, só que ele já tinha dado um problema na loja. E o Denilson, ele foi lá de novo, daí eu queria dar um cheque. Acho que ele pensa que deu 2 anos, né? Todo mundo esqueceu, já caducou a conta e acho que já pode. Não. Daí o Denilson assim pra mim, eu falei, ô Denilson, o rapaz quer dar um cheque, tal. O Denilson falou, não, ele queria dar um cheque, daí mudou, queria dar um cheque terceiro, e o cheque era pré-datado e queria que voltasse troco. Denilson falou, você tá louco, rapaz? O cara falou pro cara, você tá louco da cabeça, você acha que eu vou fazer um negócio assim? Cheque não é dinheiro pra começar. E eu vou dar troco pra você ainda? Ah, tá de brincadeira. Mas nem o cheque não vou pegar. Mas não sei de quem, mas do seu não pego. Falou pra ele assim, na cara dele. E daí o Denilson virou as costas e saiu andando. Ele falou assim, amanhã vai amanhecer cheio de galinha preta essa frente dessa loja aqui. Vai morrer Denilson, vai morrer Mirielle, vai morrer as criançadas dele. Eu vou fazer uma macumba aqui. Rapaz, eu sou branquês e tremei minha perna. Eu falei, senhor amado, é macumbeiro, rapaz. E tal. Eu falei, nossa. E o Casimiro falou, pior que ele é macumbeiro mesmo. Ele vai na macumbaria lá embaixo, não sei o que, que trabalhava com nós, o senhor lá, né? E, nossa, rapaz, ele saiu, fui correndo tudo quando dava pro Denilson. Denilson do céu, rapaz do céu. O cara falou que vai ser macumba pra nós, rapaz. E não sei o que lá e que vai acontecer isso. Nossa, fiquei com muito medo. E não tinha muito conhecimento da palavra, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. E não sabia, né, que hoje, sim. Daí você acredita que essa semana esse cara foi lá na loja de novo? Daí, né, pá, nasci assim na hora do almoço, olhei assim, só eu e o Cristian no telefone, falei, nossa, vai sobrar pra mim esse cara aí, velho. Daí eu fiquei naquele negócio, né, falei, nossa, eu tenho que falar alguma coisa pra ele ver que eu sou crente, né, cara. Fiquei naquele negócio. Ô, Mário, daí, bom. Daí ele falou, bom, e você é bom, graças a Deus. Falei, nossa, já falei graças a Deus, né. Já eu vi que ele fez assim, né. Falei, nossa, já falei graças a Deus, já pensei comigo, né, tô com um pontinho já, Deus, consegui, né, e tal. E esse cara comprando e tal, e ele brincando, ele é bem extrovertido esse cara aí, não sei se, acho que ele não se converteu, porque eu não tive coragem de perguntar pra ele, mas aí a gente fica aquele negócio, cara, que parece que, nossa, se ele falar qualquer coisinha de Deus, o cara vai, daí eu falei, não, mas fui lá no fundo pegar a peça dele, não, mas eu sou lavado pelo sangue de Jesus, né, Jesus é comigo agora, naquela época eu não era muito sábio dessas coisas, mas agora acha se ele vindo, aí não, bater de frente, mas aí beleza, tal, ele comprou, e foi embora, eu agradeci, ele falei, Deus que abençoe, falei, de novo, sei o quê, e ele foi embora. E depois, ontem ele voltou lá de novo, esse foi na quinta-feira, ontem ele voltou de novo, e tal, e conversamos mais um pouquinho, e daí ele já foi embora rapidinho também, tava apurado, não deu para entrar muito. Mas eu lembro que na primeira vez, que eu não sabia praticamente quase nada de Jesus, não tinha conhecimento nenhum, fiquei com muito medo de macumba, falei, nossa, vai que ele faz, não morre mesmo, tal, a gente não sabia da autoridade que a gente tem no nome de Jesus. Por quê? Porque eu não tinha tido um encontro com Jesus ainda. Eu não sabia o que Deus era capaz de fazer. Eu não sabia da autoridade que nós temos no nome dele. Então, ele nos dá essa autoridade, nos dá esse chamado, né? E como eu estava falando para vocês, Pedro foi um homem que também pregou muito o evangelho, né? Quando ele foi ser crucificado, ele falava, né, viu? Mas eu não sou digno de ser assim como meu mestre. Jesus me salvou, eu era um pescador, eu era um pecador, eu não tinha nada, eu não tinha expectativa de vida nenhuma, e ele com seu amor infinito me salvou, me trouxe salvação, me restaurou, me tirou daquele lugar que ele era pescador, mas que quando ele podia ser meio bom de situação, mas não importa, não cria em Jesus, não aceitava, não acreditava em Deus. E Deus usou, né, para Pedro, fez Pedro um grande pescador de homens. Pedro largou tudo também em prol do evangelho, fez coisas aí que a gente lê na Bíblia lá, coisas inexplicáveis, né? E virou um grande pescador de vidas. E nunca desistiu. Jesus também não desistiu de Pedro e nem de Paulo. Jesus continuou, investiu as fichas dele, assim como ele quer investir em nós nessa noite. E o outro personagem que eu falei que era 2 da Bíblia e outro era eu, né? Falei, hoje eu vou contar um pouquinho do testemunho da minha vida, né? Como foi um pouco assim da minha conversão. Desde muito cedo, né? Quando eu vim lá do sítio, como diz o Viola, lá tá boa, Campina e Fora e Lajeado. A última vez quando nós viemos embora pra cá, eu tava morando no Lajeado. Daí deu certo que o Denilson na época deu uma casinha lá na São Camilo pra nós morar, e daí nós viemos embora. Daí logo eu já comecei a trabalhar com ele lá, eu tinha, acho que ia fazer 14 anos. Daí ele ofereceu o trabalho pra mim, né? Falei, tal. Chegou lá e falou assim,
quanto você quer ganhar? Daí eu falei, nossa, falei, sei lá, você que veio aí. Eu falei, então R$1 então. Eu falei, você acha que ele merece isso? Beleza. Mas eu lembro como você hoje. Entrei ganhando R$15 por semana. Fazer cobrança e tal. E trabalhei lá por vários tempos e tal. E foi indo. Daí quando eu ia na igreja com ele, lá na Metodista, ele levava nós, tal, eu e o Buia. Nós íamos lá na igreja com ele e tal, ia daquele jeito. Tal, tudo domingo, tal, às vezes a mulher mexia com as crianças, ajudava ele. Mas daí como a gente é jovem, e nossos amigos não eram na igreja. Quem era da igreja era eu e o Buia mais. E os outros eram do mundo aí, da escola, da Geminiana aqui e tal. E a gente caminhava com esses caras. E daí, quando a gente completou 17 anos, eu já estudava à noite na época, nós viemos para os Geminianos, começamos a andar com maus companhias, né? Sim, nada gente que mexe com droga, essas coisas, nada. Pessoas assim que bebe, gosta de uma baladinha. Daí eu lembro que fosse hoje, quando inaugurou a Zog, chamaram, o primeiro baile, teve o baile da Havaí. Chamaram eu com o Buia para ir, rapaz. Nós tínhamos 17 anos. Daí a Daniela, irmã do Buia, que já era crente, mas também não era muito crente, como diz o Yuri, crente ou não, mais ou menos, porque tem crente que não é crente. Então era mais ou menos desse jeito. Na época ela não era, agora é uma mulher de Deus. Mas falou, vamos lá. Daí falou, não, Inhá. Nós chamamos ela de Inhá, né? Não, Inhá, você tem que ir com nós, porque você tem que assinar para nós, não vão deixar nós entrar no baile lá, rapaz. E entramos no bailão, rapaz. Colocamos umas correntinhas no pescoço e tal, e entramos no baile, rapaz. Fiquei maravilhado com aquilo. Acho que foi, naquela época, uma das coisas mais gostosas que eu vi na minha vida, rapaz. Tomei uns coquetel. Olha, rapaz do céu, amanheci o outro dia chamando o Hugo, né? Não era acostumado, mas já tinha bebido umas vezes. E na época que estava na moda, a tarde da Jurupinga. Chapamos melão de Jurupinga. E daí, só que daí isso aí foi no sábado, né? Só que daí no domingo, na minha cabeça, eu tinha que ir na igreja, entendeu? Porque senão Deus ia me castigar, né? Porque, você foi se divertir um pouquinho, agora tem que ir na igreja. Domingo eu fui. E assim eu fui levando. Teve um momento que eu dei uma se afastada da igreja, tal. E nessa época eu já tinha um carro. Tava vivendo uma época top da minha vida, cara. Uma época boa. Imagine, 18 anos, um golzinho na mão, G3, rebaixado, roda aro 17 e tal. Eu achava que eu era o cara. Eu era o cara. E não me gavando, né, mas eu era um pouco bom também, né, nessas partes. Tem uma turminha aí que andava me mandando mensagem naquela época. Era um SMS, manda um SMS pra mim. E eu achava que era a melhor época da minha vida que eu tava vivendo. E nisso, graças a Deus, assim, droga eu nunca usei. Sim. Mas bebida, e quando você entrava na balada, parece que era mais legal você colocar um cigarrinho na boca, né, cara? Pra chegar, trocar ideia com as minas, né? E tal. E era mais legal naquela época. Mas, graças a Deus, assim, droga, e comecei a cair na bebida. E tal. E eu lembro bem que quando eu era gurizão, eu lembro que meu pai tinha problema com bebida. Era alcoólatra, assim mesmo, de beber todos os dias. E eu lembro, assim, que na época eu namorava no sítio, mas eu sempre orava para Deus. Deus, Senhor, libertar o meu pai, eu nunca vou beber na minha vida. Nunca vou fazer as coisas que meu pai faz. Porque eu lembro, eu sofria, chegava, brigava com a minha mãe, nossa. Quando nós viemos embora para cá, no começo ele bebia ainda, tinha problema. Mas daí, graças a Deus, ele conheceu Jesus, Deus transformou a vida dele, largou de um dia para o outro do cigarro e da bebida. E daí, um dia, fazia um tempo já que eu estava naquela vida e tal, e meu problema grandioso não era tanto com a bebida, porque às vezes eu não gostava muito, eu não gostava de cerveja e de outras bebidas. Eu gostava mais do efeito que ela causava, né? Então eu bebia para ter o efeito. Então, e um dia eu me peguei lá em casa, né? Sim, um dia de manhã, falei, nossa, né? Deus trouxe minha memória assim, que eu tinha pedido, trouxe tudo aquela memória que eu tinha falado. Se meu pai um dia largar da bebida, eu nunca mais vou beber. E veio aquilo na minha memória. Só que eu não dei muita bola. Falei, não, agora tá bom minha vida, né? Tá chique demais, tal. E assim, e daí fui ficando mais velho, fui começando a ir na igreja, tinha o pastor Tiago lá na Metodista, e ele começou a querer investir no Mico Buia, rapaz. Viu algo bom de nós. Ninguém via nada, nós. Só ele achou que nós, acho que ele falou, esses rapazes, acho que vamos deleitar eles.
E, rapaz, ele ligava pra mim com o Buia, ele às vezes ia comer lanche com nós, e tal, e isso, aquilo. Daí aquele negócio foi levando nós pra igreja, começou a levar, e tal. Eu lembro como fosse hoje. E daí eu com o Buia tava do mesmo jeito, rapaz. Do mesmo jeito. Eu lembro onde que agora aquela bistecaria lá, um dia eu e o Buia tava na porta assim, num domingo, num sábado, não sei, com um copão de cerveja na mão, passou a Roberval e a Jorge, rapaz. Falei, caraca, rapaz, pegou nós no fraga aqui, Buia, não tem nem como esconder, rapaz. Mas não deu muita bola, porque eu acho que, tipo assim, nunca tinha visto, mas todo mundo já sabia da nossa anarquia, né, dos racha pra cidade. Nós éramos os caras da rotatória, rapaz. Todo mundo... nós éramos os caras da rotatória, chegava ali na cacique, né, fazia as rotatórias ali e saía. E muita bagunça, eu com o Buia fomos, batemos em carro da polícia, fomos presos, roubamos o carro da Daniele, fomos presos, rapaz. E por último, o que aconteceu? Nós viramos ali, chegamos ali na frente da câmara, o Marmo, vereador, que era nosso amigo, falou assim, daí, vamos na Zog? Tinha Zog ainda, de novo. Vamos na Zog? Nós falamos, vamos então. Ele falou, estamos indo no esquenta lá na casa de fulano. Não lembro nem na onde que era agora. Daí ele falou assim, falei pro Buia, viu, espera, nós vamos passear a caminhonete lá embaixo, nós já vamos. E eu com o Buia andava numa D10 preta. Quem lembra do D10zona vinho, filmada, capotinha marítima. Todo mundo falava assim, ai, que vontade de andar nessa caminhonete, rapaz. As meninadas. Chegava, nós tinha que dar umas voltinhas com elas, que gostavam de andar na caminhonete. As turmas falavam assim, nossa, essa caminhonete parece caminhonete do terror, mas vai dar vontade de andar nela. E nós viramos ali uma curvinha ali, tem um barulho do lado, nós paramos assim, demos na traseira o carro da polícia, perto da Pizza 7 ali. Dei uma olhada pro lado, o Buia tava na direção, falei, Buia, vamos vazar, cara, não tem ninguém vendo. E se mandamos, cara. E logo que passamos o camelô ali, uma moto atrás assim, rapaz, correndo entre nós viramos uma esquina e pá, nós tava lá na Vila Aparecida e a moto atrás, falei, meu Deus do céu, e agora? E tal, conseguimos, demos um balão. Quando chegamos aqui na frente, aqui na casa do seu Domingo aqui, na coisa, guardamos a caminhonete, olhamos, né, tinha estragado o paradão, assim, falei, nossa, ainda bem, né, não aconteceu nada de mal. O telefone meu tocou, celular. Olhei, Domingos, falei, ai. Entendeu o telefone, ele falou, o que vocês fizeram lá embaixo? Falei, nossa, notícia corre rápido, não fazia nem meia hora, fazia nem 20 minutos. Volte lá agora e conserta a caca que vocês fizeram lá, né? Que ele falou outras palavras e xingou um monte de coisa pra nós que agora não condiz com o horário, né? Mas voltamos lá, eu com o Buia, e o homem queria prender lá, rapaz, porque nós demos fuga. Não podia dar fuga, ele falou que tinha que ter parado, rapaz. Mas nós ficamos com medo, rapaz, prender nós. Mas vocês vão ficar presos do mesmo jeito agora. Eu falei, senhor amado. E tal. E nós era tão safado que é o seguinte, nós alegamos que o carro tinha faltado freio. Só que o carro não tinha faltado freio. O carro tinha... nós batimos, não lembro, porque distraímos. E daí o Buia, falei assim, nossa, Buia. Ele falou bem em cima de nós, eu bem na minha cara com o Buia, o delegado. Se não for na perícia, não alegar que foi faltado freio, daí vocês estão enrolados, hein? Olhamos pro outro, falamos, estamos ralados. Daí o Buia falou assim, viu, ele falou, chama o guincho, a caminhonete vai pra perícia. E o Buia falou assim, viu, posso tirar o som e uns pertences dentro da caminhonete? O Buia, ele falou assim, pode. Daí todo mundo sabe, né, nós mexe com peça e tal, o Buia também conhece. Na caminhonete, ela é um pouco mais alta, e o caninho de freio passa bem em cima, assim, do diferencial, assim, ó. Você entrou embaixo ali, o Buia pegou, né, a caixinha de ferramenta dele, olhou pro lado, viu que o homem tava lá, preocupado comigo lá, né, cara, mais perigoso, brincadeira. Tava lá, o Buia pegou, só olhou pro lado, pisou, não, cortou o caninho de freio. Cortou o caninho do freio, entrou lá dentro da caminhonete, pisou no freio, agora chegou em mim, né, deu uma cutucadinha em mim. Falei, e daí? Olha a carinha dele, eu falei, deu certo, deu bom pra nós. E foi pra perícia, né, alegou que o freio tinha sido, falhou mesmo, deu que certo, e beleza. E caminhamos, fazendo arte ainda. A Daniela estudava no Minas, nós catava a chave de reserva, ia buscar o carro dela para dar um rolê. Às vezes nós chegava, a vaga já estava ocupada, nós deixava em outro lugar, daí ela falava assim, nossa, meu Deus, mas tinha certeza que tinha deixado o carro aqui. E até então, depois, daí nós vinha aqui na frente de Geminiano, né, se mostrar para as gatinhas, né, de carrinho, Corsinha 2001 naquela época, era do ano. Uns caras ficaram com ciúme de nós e dedaram, nós, os polícias pegaram nós de frente do Minas. Fomos presos de novo, rapaz. Daí já não era réu primário mais, daí eu vi que o negócio ia ficar feio. Mas, daí o Denilson foi lá, todo mundo foi lá, e conseguiu libertar nós.
E eu, de novo, mesmo assim, nós não endireitava, rapaz, nós não tinha juízo. E eu acho que o pastor Tiago ali, daí tava junto com nós aí. Daí arrumamos umas namoradas mundanas, que foi pior ainda. Daí uma época eu bati num carro ali na frente da Cacique, aqui no Export, tombei o Export do cara. Nossa, foi o maior azar e tal. E muita coisa acontecendo na minha vida. E muita coisa acontecendo e meus, como o de Paulo, minhas escamas não caíam e tal. Mas teve um momento que nós começamos a se afirmar um pouquinho. Eu lembro como fosse hoje, a Daniela falou assim, vai ter uma vigília no sítio do Denilson e vamos lá. Ah, deu você é louco, vigília demora pra caramba, você é louco. E nós já tava certo pra ir numa baladinha de novo, rapaz. Não, lá é rapidinho, você vai ver só, tal. E é rapidinho e tal. Naquela época não tinha o Leandro, rapaz. Eu imaginei que ia ser rápido, mas o Leandro não conhecia o Leandro ainda. Mas daí fomos na vigília. Eu acho que o Eduardo, a Carol, o Luciano, todos estavam nessa vigília. E a pastora começou, a pastora Laura, né, na época, começou a vigília lá tal, e eu já de olho no horário, o cara querendo que acabasse logo para nós ir embora, né? E foi indo, foi tendo um mover ali, música, e já despreocupei com o horário, Deus falando, e Deus usou a vida dela, ela começava a falar enrolada assim, ela em línguas, eu não era acostumado com aquilo, achei meio estranho, porque na metodista não tinha muito isso, né? E ela ali orando e tal, e daí começava a falar, Denis, Zé, falei, nossa, acho que é pra nós esse negócio aí, rapaz. E daí tinha uma mulher lá, não a Marilu, como que é o nome daquela mulher do que andava junto com a Marilu? Aquela de cabelinho meio Chanelzinho assim? Como? Essa Cristina. E essa mulher tinha o dom de interpretar línguas. E depois, no final, ela veio em mim com o Bui e falou, viu, essa palavra que a pastora Laura estava falando é pra vocês. Ela falou assim, nossa, até arrepiou. Ela falou bem assim pra nós, Deus manda eu falar pra vocês que Deus tem, peraí, vou conseguir. Deus manda falar pra vocês que vocês precisam mudar de vida. Se vocês não mudarem de vida, o inimigo vai ceifar a vida de vocês. Vocês vão morrer. E, nossa, aquilo ali veio de frente comigo assim mesmo. E eu já, no mover da vigília, eu já estava vendo que Deus estava falando comigo e tal, e aquele negócio e tal. Aquele negócio que você não sabe explicar, né? É só com você. E quando ela veio falar para mim com o Buia, eu já sabia que era para nós. Porque Deus já tinha falado para mim. Eu não entendi o que ela falou, mas o meu coração, o Espírito Santo ministrou para mim. Sabia que era com nós. E a partir daquele momento, foi o momento que nós começamos a mudar de vida. Mudar de vida e tal, e daí até que ele confiou em nós, deu o ministério de jovem para mim com o Buia, rapaz. Nossa. Pastor, o tio Domingo falava, Senhor amado, o pastor Tiago tá com as ideias, rapaz. Largar a mão desses caras aí. Esses caras são os piores caras que tem na cidade. O currículo nosso era muito bom. Nossa, e Deus, como Paulo e Pedro, Deus acreditava em mim também. Deus já olhava para mim. E eu tive um encontro naquele momento com Deus. Só que isso parece que não tinha sido suficiente para mim. No mudança tal de pastor na igreja, demos aquela esfriada tal. Eu caí no mundo de novo. Consegui, rapaz. Não foi muito difícil. Caí no mundo de novo. E tal, e naquilo, daí começou o Denilson vir aqui na igreja, nessa igreja aqui no caso. Daí eu vi daí o Buia também estava lá ainda, no começo do pastor Green, nós levamos o pastor Marlos para pregar para nós lá. Naquela época nós estávamos firmes, né? Daí o pastor Marlos, nossa, amamos o pastor Marlos, né? Daí pregando assim, tal, arrebentou a cinta dele, rapaz do céu, e ele ficou lá durante a pregação, ele ficava que nem arfeiro assim, ó, segurando as cartas e pregando e tal, e reino em nós. E Deus, nossa, falou muito com a igreja, porque aquele dia, acho que não tinha um que não foi no apelo, e todo mundo chorou, lembra, Dô? E tal, e foi benção, era no culto de jovens que o pastor foi, e tal, e daí nós gostamos do jeitão do pastor, né? Vem pra cá, tamo ralado, Daí, só que ele tava daquele jeito, daí tinha entrado um rapazinho novo na loja naquela época, não culpa dele, culpa minha mesmo, Cauê, mais um amigo pra nós, e na época que o Buia tava na Metodista, nós conseguimos levar muitos jovens, porque tinha muito pouquinhos jovens lá. Teve um acampamento que eu com o Buia fizemos, eu estou parece que 60 jovens, foi muita gente, porque nós tínhamos esse dom, sabe, brincalhão, conhecia muita gente, e começava a levar as pessoas para a igreja, né? E foi crescendo até o ministério, né, Charles, naquela época, né, deu uma bombada, todo mundo ficou impressionado com nós, rapaz, falou, nossa, esses dois, né, eu lembro o Marcelão, que depois, passou um tempo, falou, nossa, rapaz, eu fui o primeiro a criticar o pastor da, vocês são tudo, nem crentes vocês são, não sei o que lá, pé no mundo, pé na igreja, tudo sábado vocês vivem enchendo a cara aí, mas nós estava lá, e Deus usou nossa vida.
E por um tempo daí desviei de novo, mas continuei vindo na igreja. E teve uma sexta-feira à noite, teve uma festa em Ribeirão Branco. Daí o Buia já estava namorando, mas saía a gente com ele. Daí eu fui em Ribeirão Branco, aprontei, fiz de tudo que vocês podiam imaginar. E no domingo vim na igreja. Daí eu sentei bem onde que está a Maria Júlia, a Sofia e o Bochecha e o outro rapazinho, que não sei o nome dele, esqueci. Sentei bem naquele lugar, né? Tava eu, o Buia, a Maria Angélica, o Dudu e o Cauê. E a Mariana. E o pastor pregou aqui nesse púlpito aqui, era sobre mudança de vida, sobre salvação, sobre o inferno. O pastor quase não gosta de pregar, né? Sobre o inferno. E Jesus, amado, aquela palavra falou comigo desde o começo, nossa. E daí ele fez apelo, me pediu para levantar a mão, e não, eu não fiz nada disso. Fiquei ali paradinho ali, sabia, parece que a palavra inteirinha estava para mim. Daí eu lembro como fosse hoje também, chegou no meu orelha ali, eu estava bem na ponta, assim como está a Sofia ali, e os outros estavam para lá. Chegou, na época eu não conhecia, né? Eu lembro que foi o pastor Marlos, orou para mim, falou as mesmas coisas, tudo que eu tinha feito durante a noite. Daí veio a Luciana do Nick, orou, falou as mesmas coisas. Daí veio o Nick, orou, falou as mesmas coisas. E para arrematar veio a pastora, as mesmas coisas. Daí eu peguei, naquele momento a palavra falou muito comigo, chorei um monte, como a Rebeca mais ou menos, esse momento. E chorei muito, Deus falou muito comigo. E naquele momento eu decidi que nós saímos daqui, fomos no Japa, era numa quarta-feira. Não, era no domingo. Fomos no Japa, eu falei bem assim pro Cauê e pro Buia, se vocês quiserem seguir eu agora, eu a partir de hoje, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca e eu vou mudar a minha vida. E a partir do momento, daquele momento, foi nunca mais sair por nenhuma balada e tal, e tentei fazer de tudo, né? Gostava muito de música sertaneja, rapaz. Nossa, mais gostava da música sertaneja, rapaz. E tal, e daí aqui comecei a pegar amizade, na época eu era com o Mário, com o Renato, e o Maico, mais ou menos, um pouco no comecinho, mas depois nós se entrosamos bem, se damos bem até hoje. e tal, e comecei a caminhar aqui na igreja, e o Fabrício também, começamos a pegar amizade, mas que tinha mais intimidade era o Fabrício, o Mário e o Renato. Nós caminhávamos no comecinho ali, e que me ajudou. E eu fui se afastando daquelas amizades, eu vi que eles não quiseram a mesma coisa, portanto que veio um pouco, e não... Só que eu vi que no momento eu não estava preparado para mim tentar buscar pessoas, que muitas vezes quer buscar as pessoas, acaba ficando no mundo. Você vai querer trazer pessoas para Deus, porque se a gente falar que o mundo é ruim, a gente vai estar mentindo, porque não é ruim. Para nossa carne é a melhor coisa que pode acontecer. É o mundo, é balada, tudo que é proibido, tudo que a gente sabe que é pecado. E a partir daquele momento foi um divisor de águas, que eu tive um encontro verdadeiro, né? Já tinha começado lá na vigília, e Deus completou aquele dia, né? E eu comecei, e Deus colocou pessoas, homens de Deus, amigos de Deus, no meu caminho, que ajudaram eu na caminhada, e fui mudando de vida. Fui mudando, e daí ainda tem problema com menina ainda, rapaz, e tal, e Deus vai mudando, foi tendo aquelas vontades de música, e daí a gente fica desesperado na idade de vocês, né? Não namorava, e precisava ter uma namorada, e eu sabia que eu não estava preparado para ter uma namorada naquela época. Se eu tivesse, capaz de eu ter caído em pecado, né? Como eu já conhecia a vida lá fora e tal. E Deus foi ministrando, e eu lembro bem, né, uma vez eu falei assim para Deus, Deus, não está dando certo com nenhuma, né, eu vou esperar a vontade do Senhor agora, mas, e eu sei que a última menina que agora, a próxima namorada que eu vou ter, que vai ser minha esposa, e eu falei isso e fiquei sossegado por um tempo, e Deus, daí deu certo que eu já conhecia a Cláudia, né, e Deus me abençoou com uma mulher maravilhosa, linda, né, até que eu nem merecia, mas Deus falou, você até que é bonzinho, deu uma esposa boa para mim, que cuida de mim, e o meu amigo, né, voltando na história do Cauê, estava num retiro esses tempos atrás de carnaval, ele tinha ido na loja, falei para ele, ô Cauê, vai ter ele sempre vinha aqui na igreja, ele gostava de vir aqui, ele vinha quando o calo apertava, rapaz, mas chorava, quando ele vinha, eu podia saber que alguma coisa tinha acontecido, ou bateu o carro, brigou com a namorada, alguma coisa tinha acontecido, mas ele era muito bonzinho, simpático, talarico, rapaz, nossa, mas não é brigar por causa da mulher, rapaz, que ele era o talarico, rapaz. Nós chamava ele, depois nós tinha mudado, já nós com o Buia chamamos ele, apelidamos ele de talarico, ele gostava muito de dar em cima da mulher dos outros, das pessoas. E até que um dia ele foi na loja, falei, eu não retiro, tal. Ele, não, vou ver, tal, até vez. E naquele dia mesmo que ele saiu da frente da loja, ele foi numa padaria que estava num restaurante, bebeu e saiu com a moto que nem louco lá, caiu no chafariz, e um tombinho bobo e acabou morrendo, né?
Então, ele teve a oportunidade várias vezes, a mãe dele era evangélica, eu levei, ele trouxe ele várias vezes aqui na igreja, levei várias vezes, né? A parte que cabia, assim, tentamos, né? Não teve como. Ele não morreu na hora, morreu depois, quem sabe pode ter dado tempo, ele conhecia bem a palavra, e Deus levou a vida dele, né? E nós ficamos, e estamos aqui, né, até hoje, firme, graças a Deus. Eu jamais imaginava que um dia eu ia poder estar pregando, né? Sim, comentando com vocês, falando da palavra de Deus, porque eu tinha muito medo, na época de jovem, nada dava trabalho para pegar o microfone para dar uma aberturinha no culto. Eu escapava direto, falava, vai você, Bui, vai Renata, e eu nunca, porque eu sou ainda até hoje, né? Era muito tímido nessas coisas, não conseguia, não saía a voz, mas Deus usou. Então, as pessoas, né, que teve um encontro com Deus, e o amor de Deus encobriu, né, as vidas. Paulo, Pedro e a minha, né, o amor de Deus tão grande que nos constrangiu e nunca desistiu de nós. Por isso que eu digo para vocês, nós não podemos desistir das pessoas, porque muitas vezes nós fica nervoso, várias vezes eu saí fazer visita com o Viola, esse cara não tem jeito não, Viola, melhor desanimar ele não. Eu Viola, não rapaz, não pode desanimar, vai ter que ficar aquilo. E Deus colocou, né, na nossa vida aí o pastor abençoado, o Viola, né, um paizão, só que ele não é velho, ele é novo, mas é a mesma coisa de um pai, cuida de nós, e não vou nem falar muito dele, eu vou chorar, mas uma amizade, né, muito abençoada, que eu consegui nessa igreja, amigos verdadeiros, e eu creio assim que Deus quer usar cada um de vocês. Vocês são jovens, a maioria, né, estão começando a vida agora, muitos adolescentes, muitas vezes algum não teve aquele encontro que eu comentei com vocês aqui ainda, porque já vem na igreja desde pequenininho, mas vai ser um momento que vocês vão ter aquele encontro verdadeiro com Deus mesmo, que vocês vão saber do que eu estou falando. E se muitas vezes vocês têm vindo na igreja, às vezes não tem acontecido nada, mas pior bobeira que eu fiz na minha vida, hoje eu posso falar para vocês que eu já vivi isso, foi cair no mundo. Eu podia estar muito melhor hoje, graças a Deus, quebrei toda a maldição. Se eu não tivesse convertido, estava morto, porque a mulher falou, né, que Deus usou a vida da mulher, tem falado, deu a profecia para mim com o Buia, que nós podíamos estar mortos. Não, Deus viu o potencial em nós, não sei qual, né, mas ele viu. Então, e nós temos que investir nas pessoas, e o amor dele é tão grande, que em nenhum momento ele não olhou para os nossos pecados, como Paulo, pecador do jeito que era, perseguia os discípulos, matava, fazia aquelas coisas que nós sabemos. Pedro também se matava, não roubava, mas também não era ali, não fazia nada. Eu, pecador pra caramba, mais pecador, acho que daquela época lá, Deus não desistiu de mim. Então, nós não podemos desistir das pessoas. Esse amor de Deus, como a Cláudia falou no começo, ela tem que nós sentir pelas pessoas, não desistir, ver expectativa de vida nela. Muita gente, a gente vai a Maria lá na loja, né, fedendo, às vezes as pessoas, os outros caras querem maltratar, a gente fala, Maria, você tem que mudar, tal. A gente tem que falar para essas pessoas, porque nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui de passagem, nós temos que aproveitar cada segundo da nossa vida, para nós poder falar de Jesus para as pessoas, para tentar alcançar mais pessoas, porque muitas vezes as pessoas que a gente descarta hoje, é Deus mandando a gente falar para as pessoas, né? Porque Ele nos amou primeiro, Ele tem um propósito para nossas vidas, e quer coisa melhor, né? O amor dele é tão grande, né? Que fala em João 3,16, né? Todo mundo conhece, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, unigênito, para morrer, né? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Olha que amor é esse que Deus tem por nós. Então, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, todos. A vontade de Deus é que todos, mas muitos não querem a salvação. Muitas vezes vão falar, as pessoas não vão acreditar. Muitas vezes vai falar de Jesus, as pessoas não vão aceitar. Mas a gente não pode deixar de falar, porque esse é o nosso papel. Se Deus nos chamou, Deus tem um propósito para nossas vidas, para a vida de cada um. Muitas vezes pessoas que não têm o chamado de pregar aqui, que embora eu também acho que eu não tenho, porque assim, mas pessoas de outras maneiras, de outro jeito. Deus tem um chamado para cada um, porque é importante cada um no corpo de Deus, né? Porque somos como um corpo, cada um tem sua função, e é isso que eu queria falar para vocês não desistir das pessoas. E vocês também, muitas vezes, se estiver desanimado, não desista, saiba que Deus acredita em você. Muitas vezes você faz coisas erradas, pecador nós somos, nós vamos pecar toda hora, mas o pecado, nós conhecemos a palavra, tem que ser como um acidente na nossa vida, não pode virar rotina isso,
Porque nós vivemos num tempo da graça, mas a graça não nos permite desgraçar a nossa vida, viver numa vida totalmente fora dos padrões de Deus. Então, nós temos que aproveitar, já que nós estamos aqui na igreja, falar de Jesus para as pessoas e impactar vidas mesmo, para isso nós fomos chamados. Muitas vezes tem aqui dentro da igreja pessoas que vão ser como Paulo, como Pedro, como os outros da Bíblia, muitos outros aí, porque tem jovens com muito potencial aqui, né? E Deus acredita em vocês. E nós sabemos que nós estamos aqui, vai ter que começar por nós fazer. Num culto de jovens, essas cadeiras estão tudo lotado aí, as 220 cadeiras, se eu não me engano que tem. Tudo lotado, que vai ser uma benção. E isso que nós ansiamos, tudo nós ansiamos a mesma coisa. Mas esse papel não é do pastor sair catando as pessoas, esse papel tem que servir nós temos que levar esse evangelho para as pessoas. As pessoas têm que acreditar nesse Deus que nós servimos, as pessoas têm que acreditar em nós. Porque Deus acredita em nós, Deus sabe do potencial que nós temos, mas muitas vezes nós não acreditamos nesse potencial. Amém? E é isso que eu tinha para falar para vocês. E sobre, busquem mesmo, aquele encontro, aquela vez que você teve com Deus, queira viver isso de novo, queira viver isso todo dia, porque se vivendo isso todo dia, você lendo a palavra todo dia, se alimentando dela todo dia, você não vai ter nem a mínima chance de se desviar, porque eu desviei porque eu não orava, não lia a Bíblia em casa, orava só aquela oraçãozinha decorada, Deus abençoe a minha noite, amém, e tal, e isso vai servir de alimento para nós, isso não vai deixar nós desviar, porque quando mais nós chegamos mais perto de Deus, mais nós conhecemos, mais nós queremos, mas esse amor dele vai transbordando na nossa vida. Como escutei um testemunho do Raimundo, o rapaz do Raimundo, Rodolfo lá, né? Ele falou assim que quando ele descobriu que Deus, mesmo pecador, do jeito que ele era, descobriu que Deus o amava, ele falou, tem que ser recíproco. Ele do nada, ele já falou assim, nossa, ele me amou, muito eu sendo pecador, sem nada, então o mínimo que eu posso fazer é amar ele, entregar minha vida a ele e servir a ele todos os dias da minha vida. E é o que ele está fazendo até hoje. Eu queria que o Du também cantasse aquela música para nós lá, faz de novo lá, e que cada um mesmo queira buscar esse mais, ver o que está deixando, atrapalhando a sua caminhada com Deus, ver aquilo e busque querer ser um Paulo, querer ser um Pedro, essas pessoas que Deus chamou e fizeram a história, então nós aprendemos até hoje com a vida deles. Amém?